Eu tinha falado sobre a questão dos pênaltis do Vinícius Júnior em comparação com o Bruno Guimarães, né? É uma coisa que foi levantada. O próprio Vini falou que o Bruno Guimarães era o melhor batedor. O Bruno Guimarães estava ali à frente na lista dos batedores da seleção brasileira, tinha uma ordem, né? Que era Neymar, Bruno Guimarães, Matheus Cunha, enfim, entre outros jogadores. O Vini não estava nem entre os 5 primeiros. E o Bruno Guimarães perdeu o pênalti contra a Noruega na eliminação do Brasil, né? E aí, o GE fez um levantamento dos pênaltis cobrados pelo Vini Júnior e fez uma comparação com o Bruno Guimarães. E esse levantamento, ele tem como base, digamos assim, a fala do Carlo Ancelotti de que a escolha pelo Bruno Guimarães como batedor naquela situação do jogo contra a Noruega, em que a partida estava 0-0, era de que houve um estudo dos batedores de pênalti da seleção brasileira e de que o Bruno Guimarães havia tido ali um aproveitamento melhor ou era o cara mais indicado para bater o pênalti. Muita gente contestou e falou que era o Vinícius Júnior para ser esse cara. O GE, então, colheu as estatísticas dos caras que estavam dentro de campo e que poderiam estar ali na lista de batedores, né, do Ancelotti. O Ancelotti citou 5 nomes dos batedores do Brasil, colocou Neymar, Igor, Thiago e Rafinha, que não estavam no campo naquele momento, além de Bruno Guimarães e Matheus Cunha. Matheus Cunha, sim, estava nessa lista, né? Então ele colocou aí uma ordem desses batedores e nessa ordem o Bruno Guimarães estava na frente. O Vini nem aparece nesses nomes que foram citados pelo técnico Carlo Ancelotti. E neste levantamento que o GE fez, pegando aí ao longo de um ano, ao longo da última temporada, os pênaltis cobrados pelo Vinícius Júnior e os pênaltis cobrados pelo Bruno Guimarães. A gente pode falar dentro de um ano porque a temporada europeia começou lá no meio de 2025 e terminou agora antes da Copa do Mundo, né? O Vini teve 7 cobranças pelo Real Madrid. Foram 5 gols marcados e 2 cobranças que foram desperdiçadas. Então, de 7 cobranças que o Vini teve pelo Real Madrid, ao longo da temporada, ele fez 5 gols de pênalti e desperdiçou 2. 2 vezes ele acabou perdendo o gol. O Bruno Guimarães, que foi o escolhido, né, para ser o batedor de pênalti na seleção, ele cobrou menos da metade dos pênaltis do Vini na temporada. E ainda assim não teve um aproveitamento legal. Foram 3 pênaltis somente cobrados pelo Bruno Guimarães, 2 gols e 1 pênalti desperdiçado pelo Bruno Guimarães. Um outro que não estava nessa lista aí do Ancelotti, mas que estava em campo e que poderia ser o batedor, é o Gabriel Martinelli. Ele acabou fazendo o gol na disputa de pênaltis contra o time do PSG, na final da Champions League desse ano, né? Ele estava ali na disputa de pênaltis, bateu e converteu o pênalti dele, né? O Gabriel Magalhães, que também estava em campo, acabou perdendo, inclusive viralizou muito a imagem, né, do Marquinhos abraçando o Gabriel Magalhães depois da final ali da Champions League com a conquista do PSG por conta do erro do Gabriel Magalhães. Se a gente for levar em consideração, então, esse aproveitamento dos jogadores, fica da seguinte forma. O Vinícius Júnior, que não foi considerado pela Comissão Técnica do Brasil para bater o pênalti, teve um aproveitamento de 71%. Bruno Guimarães, 66%. De 3 pênaltis, ele acertou 2 e errou 1. E o Gabriel Martinelli, 100%, mas aí um pênalti só numa disputa de pênaltis também é algo a se levar em consideração nessa análise do Gabriel Martinelli. E o Vini teve alguns pênaltis muito importantes e pênaltis no decorrer dos jogos, tá? Não é cobranças de pênalti só, não. Ele teve pênaltis no decorrer das partidas, assim como foi contra a Noruega. Os erros do Vinícius Júnior aconteceram na vitória por 4-0 do Real Madrid sobre o Valência no Campeonato Espanhol, em que ele acabou cobrando no meio do gol e o goleiro do time do Valência defendeu, e também na vitória do Real Madrid contra o Manchester City por 3-0 na Liga dos Campeões. Ele chutou no canto direito e o Donnarumma, que era o goleiro da equipe do City, fez a defesa naquela oportunidade. Nos outros jogos, o Vini converteu numa vitória contra o Villarreal por 3-1, também
Ele converte contra a Real Sociedad numa vitória por 4-1 também da equipe do Real Madrid, inclusive 2 gols de pênalti convertidos pelo Vini Júnior, e aí ele faz contra o Manchester City em um jogo de Champions, em que o Real Madrid vence por 2-1 fora de casa, e também na vitória contra o Atlético de Madrid por 3-2, um clássico de Madrid, e o Vinícius Júnior bateu o pênalti e converteu. O detalhe é que o Vini não é o cobrador oficial da equipe do Real Madrid, né? O cobrador é o Mbappé, é o cara do time. Mas ainda assim, o Vinícius, nessas oportunidades, ele foi lá e converteu os gols. Dos 7 pênaltis que o Vini bateu, 5 ele converteu. Então, assim, se a justificativa era aproveitamento, se a gente for levar em conta essa última temporada, não faz sentido. Seria mais fácil o Ancelotti pegar e falar, olha, a gente levou em consideração o aproveitamento nos treinos. Os treinos a gente não viu, então talvez realmente fosse uma verdade. Mas ali, pro momento do jogo, pro calor do jogo, para aquela situação, e sabendo que o Vini é um bom batedor de pênaltis, não é um batedor espetacular, não é um batedor do nível do Neymar, que o Neymar ele pega a bola para bater pênalti, gente. O Neymar pode ter todos os defeitos do mundo. O Neymar pega o pênalti, ele vai bater, ele vai... Me enrolei tudo aqui. O Neymar, ele pega a bola para bater o pênalti e a gente sabe que é gol. A gente sabe que ele vai conseguir converter. É óbvio isso. São raras as vezes que ele erra. Inclusive, foi uma cobrança muito forte em 2022 do porquê ele não bateu o pênalti contra a Croácia, né? Ele deveria ter sido um dos primeiros batedores, se não o primeiro batedor do Brasil naquela disputa de pênaltis em 2022. Porque ele é o cara que vai chamar a responsabilidade e vai acertar. É claríssimo isso. O Vini não é um batedor desse mesmo nível do Neymar, mas ainda assim é um bom batedor de pênaltis. Então, naquela situação, e levando em conta os pênaltis que o Vini converteu ao longo da temporada, em jogos difíceis, complicados, amarrados, jogos de pressão, de eliminatórias de Champions, e também de jogos do Campeonato Espanhol, clássico, contra o Atlético de Madrid, era pro Vinícius Júnior ter batido o pênalti. Com todo respeito ao Ancelotti, mas assim, não faz sentido. Eu entendo, tem muita gente crucificando o Vini, e aí eu não concordo, porque se é uma ordem que vem da comissão técnica, não acho que o jogador tem que desrespeitar. Eu acho que o jogador não é obrigado a fazer isso. Seria legal da parte dele chegar no Ancelotti e falar, professor, eu vou bater porque eu tô confiante e eu sei que eu posso fazer. Agora, se a ordem vem de cima, ele tem que acatar. Existe uma hierarquia dentro do futebol. Ou melhor dizendo, essa hierarquia tem que existir. E tem que partir do técnico. O técnico é o topo dessa hierarquia. É ele quem manda nos jogadores, não são os jogadores que mandam nele. O técnico ele pode tomar uma decisão de acordo com o que o jogador fala, de acordo com uma ideia do jogador, de acordo com o pedido do jogador. Beleza, mas não é o jogador que manda. Então, se o técnico mandou, realmente o Bruno Guimarães tinha que bater. Isso é incontestável, não dá pra crucificar o Vini Júnior por isso. Como também não acho que dá pra crucificar o Bruno Guimarães. Perdeu, faz parte do jogo, infelizmente o Brasil tá fora da Copa por conta disso também, mas não dá pra simplesmente execrar o jogador por conta de um erro. E também não dá pra condenar o Vinícius Júnior por não ter batido o pênalti. Você pode condenar o Vini, você pode criticar o Vini por outras atitudes dentro da partida. Em alguns momentos, faltou ali, na minha visão, um pouco mais de vontade pra ele. Acho que faltou um pouco mais de pressão na marcação, na saída de bola. Faltou ele apertar mais um pouco o adversário, encurtar um pouco mais os espaços, tocar mais a bola ao invés de tentar resolver sozinho. Isso aí você pode criticar. O fato dele não bater o pênalti, ele simplesmente aceitou ou acatou uma ordem que veio do banco de reservas. A ordem era do Bruno Guimarães bater, e aí eu acho que existe uma hierarquia no futebol. O que o Ancelotti tem que pensar a partir de agora, já pensando em ciclo, porque é muito importante pensar nisso também, é quem vai ser o batedor da seleção brasileira nesses casos. Talvez rever essa questão, porque falta pro Brasil, nesse sentido, tá, gente? De batedor de pênalti. Um cara que seja que nem o Neymar, que vai pegar a bola, vai bater o pênalti e você sabe que é gol. Falta isso para a seleção brasileira.